Imagine isso. Um aeródromo destruído, gelo nas asas, tanques de combustível quase vazios, e a ordem é pura loucura. Colocar todos os aviões no ar. Qualquer coisa que ainda consiga voar. Velhos FW-190, Messerschmitts bastante danificados. Aviões que os mecânicos literalmente empurram para a pista com as próprias mãos. Mas a coisa mais assustadora não são as máquinas. A coisa mais assustadora é o silêncio nos olhos dos pilotos. Um veterano que sabe que este será seu último voo. Um garoto de 19 anos que nunca disparou um tiro no ar. Um comandante mentindo para seus homens, dizendo que eles ainda têm uma chance. Mas não há chance alguma, porque essa operação é uma tentativa desesperada de salvar algo que já não existe mais. Os aliados dominam o céu. Seus radares veem tudo. Patrulhas de Mustang esperam bem alto acima das nuvens, e todos na formação sabem. No momento em que as rodas deixarem o solo, eles estarão voando direto para o coração da morte. Então por que eles decolaram mesmo assim? O que fez 110 homens subirem ao céu, quando apenas 17 voltariam? E mais importante, o que realmente aconteceu lá em cima no céu de inverno sobre a Europa? E por que esse ataque se tornou o último suspiro da Luftwaffe? Antes de entrarmos naquela manhã congelada de 1945, pare um segundo para se inscrever, porque você está prestes a conhecer uma das missões mais desesperadas da história da aviação. Uma história que a maioria dos documentários ignora. Uma história que termina em fumaça, gelo e silêncio. Agora vamos voltar. 1º de janeiro de 1945. Um aeródromo da Luftwaffe em algum lugar no oeste da Alemanha. O sol ainda não nasceu. A única luz vem de algumas lâmpadas piscando no hangar e do brilho fraco dos cigarros na escuridão. Os mecânicos se movem entre os aviões como fantasmas. Seu hálito paira no ar congelante. Eles já não estão realmente consertando aviões, estão desmontando-os. Uma hélice de um Bf-109 destruído é parafusada em outro caça que caiu 2 dias antes. Combustível drenado de uma fuselagem queimada é transferido para outra máquina que mal funciona. Nada combina, nada encaixa como deveria, nada funciona como foi projetado. Sob a asa de um FW-190, um mecânico encara uma linha de óleo rachada que ele já remendou 3 vezes. Ele não discute, não reclama. Acende outro cigarro, limpa as mãos e segue em frente. Porque é só isso que eles fazem agora. Seguem para o próximo problema. Dentro de um prédio bombardeado, que antes era o refeitório dos oficiais, um grupo de pilotos está sentado em volta de um aquecedor a querosene. Tomam café frio e amargo. O café de verdade acabou há semanas. Isso aqui é cevada e grãos queimados fingindo ser outra coisa. Um piloto tem 23 anos. Ele voou 47 missões e sobreviveu a todas. Seu nome já não importa mais. Nenhum dos nomes importa. Outro piloto tem 19 anos. Entrou na Luftwaffe há 3 meses. Tem 17 horas de voo. Nunca disparou suas armas contra outro avião. Nunca esteve em combate real. Ele fica sentado em silêncio no canto, tentando manter as mãos paradas, tentando não parecer assustado. O veterano o observa, não diz nada. Não há palavras que consertem isso. Então a porta se abre. O comandante entra. Seu uniforme está limpo, mas o rosto está cinzento, vazio. Parece um homem que parou de dormir há semanas e nunca mais voltou a dormir. Ele não perde tempo com discursos. Não tenta inspirar ninguém. Apenas lê a ordem. Todos os caças disponíveis. Ataque imediato. Alvo. Colunas terrestres aliadas a nordeste de Liege. Sem atrasos. O ambiente congela. Até o aquecedor parece ficar quieto. Um dos pilotos faz a única pergunta que importa. Quantos aviões? O comandante olha para a prancheta. 110. Alguém ri. Não porque seja engraçado, mas porque é insano. 110 aviões em 1940 não seriam nada. Um único Geschwader poderia colocar mais que isso no ar sem esforço. Mas agora é tudo o que resta. O veterano se levanta, caminha até a janela quebrada e olha para as fileiras de aviões danificados alinhados na pista congelada. Ele sabe exatamente o que é isso. Isso não é um ataque. É desespero disfarçado de ordem. É Göring em Berlim exigindo resultados que não existem mais. É Hitler gritando com generais que pararam de dizer a verdade há meses. É a Luftwaffe fingindo que ainda importa, mas não importa. Os aliados dominam o céu.
Seus radares veem cada formação. Seus caças caçam em bandos. Suas armas antiaéreas cercam cada estrada, cada ponte, cada ponto crítico que os alemães poderiam tentar atingir. E todo mundo naquela sala sabe disso. O garoto de 19 anos olha para o veterano. Suas mãos tremem. Vamos ter escolta? O comandante fecha a pasta. Não. A palavra paira no ar como gelo. Nenhum caça de cobertura, nenhum apoio, nenhuma reserva esperando atrás. Apenas 110 aviões subindo para um céu de inverno controlado por um inimigo que o supera em cerca de 10-1. O veterano se afasta da janela e olha para o garoto. Ele quer dizer que vai ficar tudo bem. Quer mentir para dar algo em que se agarrar, mas não faz isso. Lá fora, motores começam a tossir e engasgar, enquanto os mecânicos forçam máquinas congeladas de volta à vida. Caminhões de combustível rastejam entre os aviões, despejando rações medidas como se fosse ouro líquido. Um FW-190 pega fogo durante a partida. Mecânicos correm com extintores. O fogo morre, deixando tinta queimada e metal retorcido. A fuselagem está acabada. Ninguém discute, ninguém xinga. Apenas empurram o caça destruído para fora da pista e vão para o próximo avião. Porque em 3 horas todo avião que ainda puder rolar vai decolar, e a maioria nunca voltará. Mas aqui está a parte que ninguém naquela sala esperava. A missão que nunca deveria ter acontecido quase dá certo, quase deu certo. Esse é o detalhe que torna toda essa história cruel. Porque por alguns minutos curtos, apenas alguns, aqueles homens realmente acreditaram que poderiam vencer. Mas antes que as rodas deixassem o solo congelado, algo quase impossível teve que acontecer primeiro. Alguém teve que reunir 110 caças, em condições de voar dentro de um país que estava desmoronando pedaço por pedaço. Dezembro de 1944, o Reich está morrendo. A frente oriental está colapsando enquanto exércitos soviéticos avançam para Berlim. No oeste, forças americanas e britânicas já cruzaram o solo alemão. Cidades inteiras queimam sob correntes de bombardeiros da Royal Air Force que passam noite após noite. E a Luftwaffe? A Luftwaffe está sangrando mais rápido do que alguém consegue contar. Reservas de combustível existem apenas no papel. Programas de treinamento são cascas do que foram um dia. Os pilotos experientes estão mortos, desaparecidos ou prisioneiros. Os substitutos chegam com apenas 20 horas de voo no total, o suficiente para pousar sem se matar. A produção de aviões ainda continua, mas mal. Fábricas funcionam em subterrâneos, escondidas em minas e túneis. Operários montam caças com peças arrastadas por linhas de suprimento destruídas, muitas vezes construindo máquinas quase no escuro. E mesmo assim, de alguma forma, nesse império em colapso, a Luftwaffe juntou 110 caças operacionais. Focke-Wulf 190 com hélices que não combinam. Bf-109, cujos motores deveriam ter sido trocados meio ano antes. Alguns aviões de ataque ao solo resgatados de unidades que praticamente não existiam mais. Foi um milagre. O tipo errado de milagre. O tipo que manda homens para a morte. Aqui está quem os pilotou. O as-veterano, 31 anos, 23 vitórias confirmadas, Cruz de Ferro de primeira classe. Ele voou sobre a França quando a Luftwaffe dominava os céus. Lutou sobre a Rússia quando a maré finalmente virou contra a Alemanha. Agora voava sobre sua pátria em chamas, vendo a guerra apagar tudo o que um dia acreditou ser inquebrável. Ele sabia que essa missão era suicídio. Mesmo assim, entrou no cockpit. O piloto substituto de 19 anos, convocado há 6 meses, treinado em planadores porque não havia combustível para voos motorizados. Disparou suas armas exatamente 2 vezes, ambas contra alvos de madeira no chão durante o treinamento. Os únicos caças inimigos que viu foram em fotografias. Estava apavorado. Mesmo assim, se amarrou no assento, e o mecânico de 42 anos, velho demais para voar, habilidoso demais para desperdiçar na infantaria. Ele havia aprovado fuselagens que sabia que não estavam realmente em condições de voar. Motores com compressão fraca, hidráulicos remendados com arame, trem de pouso segurado por parafusos gastos e esperança. Ele viu os pilotos subirem a bordo e sentiu o estômago revirar, porque entendia exatamente para onde eles estavam voando. A missão no papel parecia simples. A inteligência aliada reportou um enorme engarrafamento a nordeste de Liege. Caminhões, veículos blindados e artilharia parados por quilômetros. Um gargalo perfeito, um alvo promissor.
Mas aviões de reconhecimento voltaram com novas informações. Concentrações pesadas de artilharia antiaérea, patrulhas de caça permanentes, radar aliado rastreando tudo que se movia no setor. A sala de briefing ficou em silêncio enquanto os oficiais estudavam os relatórios. Um finalmente falou: "Eles vão nos ver chegando a 50 quilômetros de distância." Outro acrescentou baixinho: "Os P-47 e os Mustangs vão estar em cima de nós antes mesmo de chegarmos ao alvo." Ninguém discutiu. Todos entenderam a verdade. Isso não seria um ataque surpresa, não um golpe limpo. Era voar 110 caças direto para as garras do domínio aéreo aliado. Era um moedor de carne. Então, o comandante fez a pergunta que ninguém queria tocar. "Abortamos?" Silêncio. Não hesitação. Resignação. Depois alguém lembrou de onde vinham as ordens. De Berlim, de Göring, do Reichsmarschall, ainda convencido de que a Luftwaffe poderia mudar a guerra com um único golpe ousado. As ordens eram finais. Sem atrasos, sem desculpas. Todos os aviões disponíveis, ataque imediato. O comandante fechou a pasta. A missão estava decidida. Nos alojamentos, o ex-veterano sentou-se na cama escrevendo uma carta. Não terminou. Dobrou a página, colocou dentro do armário e saiu sem olhar para trás. O garoto de 19 anos ficou ao lado do seu avião, passando a palma da mão pela fuselagem fria. O metal parecia pedra. A tinta lascada descascava sob seus dedos. Ele sussurrou algo, talvez uma oração, talvez um adeus. Nem ele entendia completamente. O mecânico observava da porta do hangar. Ele tinha feito tudo o que podia. Os motores iriam funcionar. As armas disparariam por um tempo. A 07 Hells, os primeiros motores tossiram e ganharam vida. A 07 e 10, o primeiro grupo rolou pela pista e subiu com dificuldade para o céu cinzento de inverno. Depois outro grupo, depois outro. 110 aviões subindo com o amanhecer. Os mecânicos os contavam. As equipes de terra viam as silhuetas encolherem e desaparecerem entre nuvens e frio, e cada pessoa naquele aeródromo entendia a mesma verdade terrível. A maioria daqueles homens já estava morta. Só ainda não tinha batido no chão. Só ainda não tinha batido no chão. Mas houve um momento fino e frágil, em que alguns ainda acreditavam que poderia haver uma saída. Aconteceu na sala de briefing 2 horas antes da decolagem. Mapas cobriam as paredes. Fumaça grossa de cigarro pairava sob o teto baixo. Oficiais exaustos ficavam na frente, apontando rotas, janelas de tempo e pontos de reunião rabiscados em papel amarelado. O plano parecia sólido, profissional por um momento, quase crível. 3 grupos de ataque, decolagens escalonadas, vetores de aproximação diferentes para confundir os radares aliados. O grupo 1 atacaria a seção norte do comboio. O grupo 2 viria do oeste. O grupo 3 subiria mais alto e faria cobertura superior, pronto para enfrentar qualquer caça aliado que aparecesse. No papel, a operação se sustentava. Os pilotos sentavam em fileiras, olhos fixos nos mapas. Alguns faziam anotações. Outros olhavam sem piscar, como se tentassem se forçar a confiar no que viam. Então o ex-veterano levantou a mão. A sala virou-se para ele. Ele fez a pergunta que todos carregavam dentro, mas ninguém tinha ousado falar em voz alta. "Cadê a nossa escolta?" O oficial principal hesitou apenas por um segundo, mas aquele segundo contou toda a história. Não há. Ninguém se mexeu na cadeira. E a supressão de flak? Negativo. Campos de pouso de emergência atrás das linhas inimigas? O as recostou-se lentamente, a cadeira rangendo sob ele. Não perguntou mais nada. Não precisava. Agora todos entendiam que isso não era uma missão. Era um funeral com motores acoplados. O garoto de 19 anos sentiu as costelas apertarem os pulmões. Suas mãos tremiam sem controle. Ele as pressionou contra os joelhos, tentando forçá-las a parar. O piloto ao seu lado, um de 24 anos que sobrevivera a 3 quedas, pôs a mão firme em seu ombro. "Fique na minha asa. Não quebre a formação. Não persiga nada. Apenas fique comigo." O garoto assentiu. Não confiava em si mesmo para falar. Do outro lado da sala, outro piloto se levantou e saiu sem dizer palavra. Ninguém tentou pará-lo. Ninguém perguntou nada. Ele voltou 10 minutos depois. O rosto estava molhado. Sentou-se olhando para o chão. Esse foi o verdadeiro ponto de virada. Não os motores ganhando vida,
Não as rodas deixando a pista congelada. Foi o momento em que a linha foi cruzada. O momento em que perceberam que a missão já não era sobre vitória. Não era sobre estratégia ou a frente ou o Reich. Era sobre sobreviver mais um dia, voar mais uma vez, fingir por mais algumas horas que a Luftwaffe ainda existia. O oficial na frente tentou falar sobre dever, honra e responsabilidade. As palavras caíram no vazio. Ninguém escutava. Todos sabiam os números. Os aliados tinham cerca de 5.000 caças prontos para combate. A Luftwaffe tinha sobras e restos. Os aliados tinham depósitos de combustível abastecidos por meses, fábricas produzindo motores, pilotos treinados chegando diariamente dos Estados Unidos. A Luftwaffe tinha adolescentes e homens exaustos, voando máquinas remendadas com peças de sucata e esperança. Isso não era uma batalha, era uma execução em câmera lenta, e eles estavam entrando nela de olhos abertos. O ex-veterano se levantou, não saudou, não repetiu slogans nem fez discursos. Olhou para os homens ao seu redor, assentiu uma vez e saiu da sala. Um a um, os outros seguiram. Lá fora, o céu começava a clarear. Mecânicos se moviam entre os aviões, fazendo as últimas verificações. Caminhões de combustível terminavam suas rondas cuidadosas, entregando os últimos litros como remédio. O garoto de 19 anos subiu no cockpit. Suas mãos ainda tremiam. Amarrou-se, verificou os instrumentos, testou os controles. Tudo funcionava, mas por pouco. Olhou para o avião ao lado. O ex-veterano já estava no lugar, fazendo os procedimentos pré-voo com a calma precisa de quem fez isso 1000 vezes desde 1940. O garoto queria perguntar algo. Queria saber se algum dia ficava mais fácil, se o medo algum dia amolecia ou encolhia. Mas o as nunca virou a cabeça. Olhava fixamente para um horizonte que nunca alcançaria. E naquele silêncio, o garoto entendeu a verdade. O medo nunca vai embora. Você apenas aprende a parar de deixar que ele importe. Às 07h10, o primeiro motor rugiu com vida. Depois outro. E 110 homens se prepararam para subir a um céu que sabiam que nunca mais dominariam. E 110 homens se prepararam para subir a um céu que sabiam que nunca mais dominariam. Mas antes que pudessem enfrentar o inimigo, tinham que vencer uma batalha mais simples. Sair do chão. Parece fácil. Não era. Em janeiro de 1945, nada na Luftwaffe era fácil. O primeiro FW-190 se recusa a dar partida. O mecânico tenta de novo. O motor tosse, engasga, morre. Ele bate o punho no capô e faz um sinal brusco para a equipe de terra. 4 homens correm com cordas. Enrolam-nas na roda traseira e começam a puxar. O caça avança centímetro a centímetro, empurrado à mão em direção à pista como um carrinho quebrado. Não é o único. Mais 3 caças ficam em silêncio no pátio gelado. Motores frios, bombas de combustível mortas. Os mecânicos não têm tempo de consertar. Não têm peças. Alguns nem têm mais as ferramentas certas. Então, empurram. Ombros contra as asas, botas escorregando no gelo, bafo subindo em nuvens brancas. Empurram as máquinas para a pista como coveiros carregando um caixão que ninguém quer admitir que existe. O comandante observa da torre, maxilar travado. Ele está contando, sempre contando. Entre 10 aviões deveriam voar. Agora são 107. Momentos depois, 105. Outro motor morre durante o aquecimento. Líquido de arrefecimento por todo lado. O piloto sai, frustração queimando no rosto. Um mecânico dá uma olhada, balança a cabeça. Não há o que fazer. 104. Mas os comandantes já passaram de se importar com números perfeitos. Agora seguem uma regra só. Se rolar, pode voar. Essa é a ordem. Se o motor der partida, vai. Se as rodas girarem, vai. Se o piloto conseguir enxergar pelo canope, vai. Hidráulica rachada, vai. Armas falhando, ainda vai. Pressão de óleo no vermelho, vai mesmo assim. Porque isso já não é sobre prontidão. É sobre provar a Berlim que a Luftwaffe ainda existe, mesmo que esteja caindo aos pedaços. Então acontece. Um FW-190 no canto do campo dá partida. A hélice gira. O motor pega depois fogo.
Uma explosão laranja brilhante sai do capô, seguida por uma coluna grossa de fumaça preta entrando direto no cockpit. O piloto abre o canopy e pula, batendo forte no chão congelado antes de se arrastar para longe. Mecânicos correm com extintores. Espuma inunda o compartimento do motor. As chamas morrem lentamente, relutantes. O avião fica lá, fumegando, destruído. Ninguém xinga, ninguém reclama. Simplesmente engatam uma barra de reboque no destroço e o arrastam para o lado como mais um equipamento gasto. 103. O veterano observa do cockpit. Já viu isso antes. Já viu coisa pior. Lá em 1943, um incêndio assim teria paralisado toda a missão. Investigações, reparos, atrasos. Perfeição importava naquela época. Agora eles simplesmente tiram o destroço do caminho e continuam como se nada tivesse acontecido. O garoto de 19 anos também vê o fogo. Seus dedos apertam o manche. Todo o instinto nele grita para sair, para ir embora, para dizer que cometeu um erro. Mas ele fica porque o motor à sua frente já está funcionando. O avião já está taxiando. E se desistir agora, todos os olhares no campo o verão fazer isso. Então respira fundo, solta os freios, segue o caça à frente em direção à pista. A 0710, o primeiro grupo se alinha. 6 aviões, motores rugindo, asas tremendo no frio. A torre dá o sinal. O avião líder avança. Rodas batem no chão congelado. A cauda sobe, depois o nariz. No ar. O segundo caça segue, depois o terceiro. Um por um eles sobem com dificuldade para o céu cinzento de inverno. As equipes de terra observam em silêncio. Mecânicos ficam parados, mãos nos bonés ou enfiadas nos bolsos endurecidos pelo gelo. Alguns se benzêm, outros olham fixamente porque sabem o que fizeram. Aprovaram máquinas que nunca deveriam voar. Mandaram homens para o ar em aviões que poderiam matá-los antes mesmo do inimigo disparar um tiro. Mas não havia escolha. Nenhum deles tinha escolha. Às 07h45, 103 aviões estão no ar. Formam lentamente, balançando no ar frio. Motores esforçados, rádios estalando. A formação parece sólida de longe, quase impressionante. Mas de perto, é um caos quase sem controle. Asas balançando, motores tossindo, pilotos lutando com máquinas que querem cair do céu. E à frente deles, em algum lugar além das nuvens, o radar aliado já travou na formação que se aproxima. Esquadrões de caça estão decolando, baterias de flak aquecendo os canos, e 103 pilotos alemães voam direto para eles. Não porque esperam vitória, mas porque voltar já não é mais uma opção. Então eles sobem mais alto, mais frio, para um ar tão rarefeito e cortante que o gelo começa a se formar nas bordas do canopy. O veterano toca o altímetro, 3.000 milímetros. A formação ainda está se formando, embora se formando seja generoso. Parece mais um bando ferido tentando ficar junto. Ele olha para a esquerda, depois direita, conta as silhuetas ao seu redor. Lá em 1940, ele voava em formações de 50 ou 60 caças, tão apertadas que dava para ver a expressão do piloto ao lado, paredes sólidas de aviões esticando-se pelo céu como uma maré de aço. Agora ele vê lacunas, espaços vazios onde aviões deveriam estar. FW-190 e BF-109, balançando, saindo do alinhamento, fumaça fina saindo de motores sobrecarregados. Um BF-109 já está ficando para trás, perdendo altitude. O piloto provavelmente nem percebeu ainda. O motor está falhando, perdendo potência aos poucos. Em 5 minutos, o avião estará planando, indefeso, descendo para um pouso forçado em território inimigo. Se tiver sorte, o aperta o rádio. Victor 23, você está perdendo potência. Retorne à base. Estática invade o fone. Depois uma voz jovem, tensa e rachada de medo. Eu consigo chegar lá. Não dá para voltar agora. Silêncio. Então o BF-109 vira para longe, descendo para dentro das nuvens abaixo. O não fica olhando ele desaparecer. Não adianta olhar. Ele volta a olhar para frente. Manter a formação unida é tudo que ainda consegue controlar. Atrás dele, o piloto de 19 anos luta com seu avião. Seu FW-190 continua desviando para a esquerda. Algo está errado. Talvez o trim, talvez um cabo de leme esticado. Ele não sabe. Só sabe uma regra. Ficar em formação.
ficar na asa, não ficar para trás. É o que disseram a ele. Ele olha para cima e congela. Riscos brancos finos cortam o céu cinza azulado acima deles. Estelas de condensação. Seu estômago afunda como se tivesse levado um chute. Caças aliados. Provavelmente Mustangs, talvez Thunderbolts, circulando, observando, esperando. Ainda não estão atacando. Não precisam. De lá de cima, vem tudo. A velocidade, o rumo, a altitude, a fraqueza. O garoto quer falar no rádio, mas o que diria? Todo mundo já sabe. Outro piloto quebra o silêncio. Estelas altas às 4 horas, eu vejo. Quantos? Nenhuma resposta, porque nesse ponto o número exato não importa. A presença deles já basta. O as-veterano lembra quando subir ao céu com dezenas de caças parecia força. Quando cruzar para a França ou Polônia, ou o canal parecia pisar em um campo de batalha que era deles. Agora eles são a caça e os caçadores estão fechando o círculo. Ele verifica o medidor de combustível, suficiente para chegar ao alvo, mal suficiente para voltar, se houver para onde voltar. Olha para os pilotos jovens ao seu redor. Muitos têm menos de 30 horas de combate. Alguns não têm nenhuma. Não sabem lutar quando o céu vira caos. Não sabem como livrar um Mustang da cauda. Não conhecem os truques que veteranos aprendem sobrevivendo porque nunca tiveram chance de aprendê-los. Só sabem voar reto e ter esperança. Esperança não é um plano, mas hoje é tudo que tem. A formação segue para Nordeste. 100 aviões agora, talvez 98. Impossível saber exatamente. Nuvens espalham a visão. Fumaça de escapamento embaça o horizonte. E motores danificados fazem a formação ondular de forma irregular. Eles entram no espaço aéreo belga. Abaixo deles, a terra coberta de neve parece calma, quase pacífica. Mas o ar sabe o que há sob aquela beleza. Blindados aliados, comboios, artilharia e estações de radar rastreando cada batimento da formação e passando as informações para bases de caça já subindo. As estelas se multiplicam. 6, depois 8, depois 12. Os caças aliados estão se reunindo no círculo de morte. As mãos do garoto de 19 anos tremem de novo. Ele agarra o manche como se fosse a única coisa sólida no universo. Olha para seu wingman designado, o piloto mais velho que prometeu mantê-lo vivo. Aquele avião voa reto e nivelado, liso como a lâmina de uma faca. Nenhum movimento desperdiçado, nenhum pânico. O garoto tenta copiar a calma, tenta respirar normalmente, mas seu coração bate tão forte que sente cada batida nos dentes, porque sabe o que está vindo. Todos sabem. O as-veterano aperta o rádio mais uma vez. Todos os aviões, mantenham-se juntos. Cuidado com o espaçamento. Quando vierem, não quebrem formação a menos que eu ordene. Respostas estalam de volta. Algumas firmes, algumas tremendo. Entendido. Confirmado. Pronto. Mas eles não estão prontos. Nenhum deles está. Porque em menos de 10 minutos, o céu vai virar um matadouro. E a única pergunta que resta é quem ainda estará voando quando acabar. Quem ainda estará voando quando terminar? Essa pergunta é respondida muito mais rápido do que qualquer um esperava. Porque o primeiro aviso não é o clarão dos canhões, não o trovão de motores mergulhando de cima. É algo muito pior. Silêncio. O as-veterano está no meio de uma frase falando com seu líder de voo quando seu rádio corta. Não um desvanecimento, um corte seco, como se um fio tivesse sido cortado. Ele muda de frequência. Estática. Tenta de novo. Ruído branco. Algumas sílabas fracas piscam e somem, finas como fantasmas engolidas instantaneamente. Interferência aliada. Eles usam isso há meses. Transmissores portáteis que inundam os canais alemães com interferência, transformando ataques coordenados em tentativas dispersas. Hoje funciona perfeitamente. Pela formação inteira, pilotos perdem contato com seus grupos. Líderes de voo não conseguem dar ordens. Wingmen não conseguem avisar de ameaças. Estão voando cegos, conectados agora apenas pela visão, pelo instinto, pela proximidade, pela esperança. O garoto de 19 anos ainda vê seu wingman à frente, mas não consegue ouvir sua voz. Nunca se sentiu tão sozinho, mesmo cercado por dezenas de aviões. Então vem o segundo aviso. Nuvens pretas, pequenas no início, distantes, quase flutuando. Flac. O as-veterano as vê brotando à frente e abaixo, e sente o estômago apertar.
As baterias antiaéreas aliadas agora têm radar. Não precisam de contato visual, só precisam de altitude, direção e velocidade. E tem os três. As explosões pretas se multiplicam. Dezenas, depois centenas. O céu à frente se transforma em uma parede de estilhaços e concussão. Algumas explosões baixas, algumas altas, algumas perfeitamente alinhadas com a altitude alemã. Os artilheiros estão cercando, apertando a corda tiro a tiro. Manobra evasiva, alguém grita pelo rádio moribundo. A voz está distorcida, quase perdida na estática, mas não há para onde manobrar. Subir demais e batem nos caças circulando acima. Descer mais e voam direto nos dentes do flak mais pesado. Virar de volta e a missão acaba antes de começar. Então seguem em frente direto para o aço. O primeiro avião leva um tiro, um Bf-109 na ala esquerda. O projétil detona dentro da fuselagem. O caça não explode dramaticamente. Simplesmente se despedaça. As asas se soltam. A cauda se quebra. O cockpit gira sem parar, deixando fumaça e pedaços de metal. Nenhum paraquedas. O garoto de 19 anos vê cair. Vê a morte acontecer a 50 metros da ponta da sua asa. Nenhum instrutor jamais ensinou como isso parece. Não há filmes de treinamento para isso. Ele tenta desviar o olhar, mas não consegue. Outra explosão mais perto. Estilhaços atravessam a asa de um F-190. O piloto luta tentando manter o nariz nivelado, mas o avião rola lentamente no início, depois mais rápido, depois sem controle. Gira para baixo pela formação. Um borrão de aço caindo por um céu lotado. Outros aviões puxam com força para evitar colisão. A formação se quebra. Grupos que estavam apertados e disciplinados 5 minutos antes, agora se espalham em todas as direções. Alguns subindo, alguns mergulhando. Cada piloto tentando sobreviver aos próximos 10 segundos. O as-veterano puxa o manche com força para a direita, passando por pouco de uma explosão que detonou onde ele deveria estar. Ele nivela, procura desesperado pelo seu grupo. Metade sumiu. Não abatidos, apenas sumidos. Engolidos pela fumaça, nuvens, flak e confusão. Ele aperta o rádio de novo, esperando, tentando estática. Depois o som fraco e distante de alguém gritando. Depois nada. Então chega o terceiro aviso. Contato radar. Mas os operadores de radar aliados não estão apenas observando mais. Estão guiando. Em algum lugar abaixo, em salas aquecidas cheias de telas e mesas de plotagem, homens acompanham toda a formação alemã. Veem tudo. O curso, a altitude, a velocidade, os números diminuindo, e começam a vetorizar todo o caça disponível para a zona de abate. Thunderbolts decolam de pistas avançadas. Mustangs desviam de rotas de patrulha. Até alguns esquadrões de Lightning decolam. Mais rápidos, mais pesados, mais mortais que qualquer coisa que reste à Luftwaffe. As estelas acima se multiplicam de novo. 20, depois 30, depois 40. O as-veterano faz a conta automaticamente. Estão em desvantagem de 4 para 1, talvez 5 para 1. E os pilotos aliados estão descansados, bem treinados, voando máquinas que realmente funcionam. Os pilotos da Luftwaffe estão exaustos, mal treinados e amarrados em aviões que mal deram partida naquela manhã. Isso não é um dogfight. É um massacre afiando as facas. Ele verifica o medidor de combustível, suficiente para chegar ao alvo, suficiente para completar a missão. Se conseguirem sobreviver aos próximos 5 minutos, o garoto de 19 anos vê movimento acima, formas escuras descendo pelas nuvens. Reflexos prateados pegam a luz fraca do sol. Mustangs, 8, talvez 10, talvez mais. Mergulhando como falcões sem piedade. Ele abre a boca para gritar um aviso, mas seu rádio ainda está morto. Então faz a única coisa que pode. Empurra o acelerador até o fim. Mantém formação. Mantém mesmo enquanto caças despencam de cima. Mantém mesmo enquanto rajadas passam pelo canope, como agulhas em brasa. Mantém porque quebrar agora significa morrer sozinho. E se a morte está vindo, ele se recusa a encontrá-la sozinho. O as-veterano também vê o ataque se formando. Ele arma suas armas, verifica os espelhos, respira fundo uma última vez. Então os Mustangs abrem fogo, e o abate começa. E o abate começa. O primeiro Mustang mergulha íngreme às 6 horas altas, descendo a quase 700 em cima massa quilmarar.
O piloto americano escolhe o alvo, um FW-190 atrasado na borda da formação. Um novato voando lento demais, previsível demais. Ele alinha, aperta o gatilho. 6 metralhadoras calibre .50 rugem ao mesmo tempo. Uma corrente de traçantes corta o ar. Cada quinto tiro brilhando. O resto invisível, mas letal. A cauda do FW-190 desaparece em uma chuva de metal despedaçado. Superfícies de controle se desfazem. O avião guina violentamente. Entra em espiral. O novato puxa o manche, tentando recuperar. Nada responde. Ele alcança a liberação do canopy, puxa. O canopy voa. Ele solta o cinto, tenta sair, mas a força centrífuga o esmaga no assento. O mundo vira um borrão giratório. Céu, chão. Ele nunca escapa. O Mustang sobe forte, virando de volta para o combate. 8 segundos, uma morte. O as-veterano vê a morte relampejar no espelho. Ele vira, procurando ameaças desesperadamente. Outro Mustang está alinhando de cima, mirando seu wingman. O as quebra forte para a esquerda, puxando G até a visão estreitar. Tenta passar por trás do atacante tarde demais. O Mustang dispara. Projéteis rasgam o motor do wingman. Líquido de arrefecimento explode como um geyser. Vapor branco jorra do capô. O wingman tenta mergulhar para longe, mas o motor trava. A hélice para. Ele está planando agora, sem força, bem dentro do território inimigo. O as não pode ajudá-lo. Nem consegue olhar tempo suficiente para vê-lo cair, porque agora um Mustang está na sua cola. Ele rola invertido, mergulha forte. O Mustang segue. Raio de curva mais apertado, aceleração mais rápida, motor novo ronronando limpo. O as empurra seu FW-190 além do limite. Sente a fuselagem gemer, metal vibrando sob tensão. Traçantes passam chicoteando pelo canopy, perto o suficiente para sentir. Ele chuta o leme. O FW-190 derrapa de lado. O Mustang passa por ele por 1 segundo. 1 segundo. É tudo que o as ganha. Ele puxa o nariz para cima. A barriga do Mustang enche sua mira. Ele dispara. Canhões e metralhadoras martelando em ritmo. Acertos, faíscas, metal rasgando, mas não o bastante. O Mustang se afasta deixando fumaça. Ferido, mas ainda lutando. O as não persegue. Não pode porque a formação se foi. O que começou como uma força de ataque coordenada desintegrou-se em dezenas de aviões individuais. Cada piloto lutando sozinho pela vida. Alguns subindo, alguns mergulhando, alguns fugindo. Nenhum indo para o alvo. O garoto de 19 anos está sozinho agora. Seu wingman sumiu 30 segundos antes, simplesmente engolido por nuvens e caos. Ele puxa tão forte que a visão embaça nas bordas. Forças G o esmagam no assento. Um P-47 Thunderbolt está na sua cauda. Grande, pesado, assassino. 8 metralhadoras calibre .50, 4 em cada asa, apontadas direto para ele. O garoto não tem ideia real de como se livrar dele. Tenta tudo o que aprendeu. Rola, mergulha, sobe. Nada funciona. O piloto do Thunderbolt é paciente, um veterano. Ele acompanha cada movimento, fechando devagar, esperando o erro que sabe que virá. E vem. O garoto puxa forte demais. O FW-190 estola por um instante. Nariz cai, velocidade sangra. É tudo que o Thunderbolt precisa. Ele dispara. Tiros mastigam a asa esquerda do garoto, atravessam o aileron, atravessam o tanque de combustível. Nenhum fogo. Ainda não. Mas a asa está despedaçada. Os controles ficam moles, pastosos, morrendo sob suas mãos. O garoto sente imediatamente. O avião já não é mais um avião. É um objeto caindo esperando se quebrar. Ele olha para baixo, vê campos cobertos de neve, estradas estreitas, uma cidadezinha. Está a 2.000 milímetros, talvez menos. Alcança a liberação do canopy, mas antes de puxar algo explode atrás dele. Não é o seu avião, mas outro. Um Bf-109 se despedaça. Destroços em chamas passam voando por ele. Ele vê cair, vê bater no chão, vê a fumaça preta subir no ar gelado, suas mãos travam nos controles. Mexa-se, ele diz a si mesmo, faça alguma coisa, mas não consegue. Ele tem 18 anos, está em combate há menos de 10 minutos e já sabe que não vai para casa. Pelos restos espalhados da formação, o abate se intensifica. Aviões explodem no ar.
Aviões giram até o chão. Aviões tentam fugir só para serem cortados por trás. O Flak continua explodindo. Os Mustangs continuam mergulhando. Os Thunderbolts continuam martelando. E a Luftwaffe continua morrendo um por um, pedaço por pedaço. O AS-veterano ainda está vivo. De alguma forma está com metade do combustível. Seu aileron esquerdo está danificado. Seu rádio está permanentemente morto. Nos últimos 3 minutos, viu pelo menos 6 caças caírem, talvez 7. O número exato é impossível nesse caos de fumaça e metal retorcido. Ele vasculha o céu por qualquer um ainda em formação. Ninguém. Estão todos sozinhos agora. 98 aviões decolaram essa manhã. Neste momento, talvez haja 60 ainda no ar, se tanto, e ainda nem chegaram ao alvo. O AS-veterano toma uma decisão. Não vai voltar, não vai fugir, não vai abandonar o motivo pelo qual decolaram. Se vai morrer, morrerá completando a missão. Empurra o acelerador até o fim, desce baixo, roçando as copas das árvores, indo para o comboio, indo para o alvo. Não porque acredite que vá mudar a guerra, não porque ache que vai importar em Berlim, mas porque voa há 5 anos e nunca abandonou uma missão. Não vai começar agora, mesmo que isso o mate. Mesmo que isso o mate. Mas aqui está a parte que ninguém esperava. A parte que ninguém acreditava ser possível. Alguns deles conseguem passar. Não uma força de ataque. Não uma formação. Nada que lembre os mais de 100 aviões que decolaram aquela manhã. Mas um punhado, talvez 15, talvez 20, escapam pela tela de caças e encontram o alvo. O AS-veterano é um deles. Ele voa na altura das copas, 50 metros, talvez menos. Galhos passam borrados pelas pontas das asas. O motor grita em protesto. Seu aileron danificado transforma cada correção numa luta. Mas ele passou. Atrás dele, a batalha aérea ainda ruge, fumaça torcendo-se para o céu. Traçantes cortando as nuvens. À frente dele, algo completamente diferente aparece. O comboio. Caminhões, jipes, half-tracks, artilharia, veículos de suprimento engarrafados por quase 2 quilômetros numa estrada estreita na floresta, exatamente como as fotos de reconhecimento prometeram. Ele não está mais sozinho. 3 FW-190 se materializam à sua esquerda. 2 BF-109 aparecem à direita. Sem rádio, sem ordens. Apenas um acordo silencioso e instintivo. Uma passada. Faça valer a pena. O AS arma suas armas. Ativa o disparo dos foguetes sob as asas. Os americanos ainda não os viram. Soldados estão ao lado dos caminhões, fumando, descarregando equipamento, conversando, olhando mapas. Acham que a luta vai acontecer quilômetros dali. Estão errados. O AS desce ainda mais, talvez 30 mi. O chão gira abaixo dele num borrão branco e marrom. Então puxa um pouco, estabiliza a mira e alinha um caminhão-tanque. Dispara os 2 foguetes. 2 faixas brancas saltam à frente. O primeiro acerta a estrada e detona numa explosão de terra e asfalto despedaçado. O segundo atinge o caminhão-tanque em cheio. A explosão é enorme. Uma bola de fogo laranja subindo 30 metros no ar. Fumaça preta inflando para cima. Explosões secundárias ondulam imediatamente enquanto outros tanques de combustível pegam fogo. O AS não fica olhando. Já passou do destroço em chamas, virando forte para outro ataque. Ele aperta o gatilho. Projéteis de canhão de 20 mm varrem um half-track estacionado. Placas de blindagem se abrem. Vidros explodem para fora. Faíscas chovem na neve. Soldados americanos mergulham para as árvores. Alguns não conseguem. Os outros caças alemães entram na dança. Um BF-109 varre uma fileira de jipes rasgando lona e metal. Outro acerta um caminhão de munição. A explosão salta pela coluna, detonando caixas e projéteis numa reação em cadeia rolante. Por talvez 30 segundos, talvez menos. Eles dominam esse trecho de céu. Por 30 segundos, eles são a Luftwaffe de novo. Rápida, mortal, confiante. Um fantasma do que um dia dominou o espaço aéreo da Europa. As tripulações antiaéreas americanas finalmente reagem. Canhões abrem fogo das bordas das árvores. Mas já é tarde. Os caças alemães voam tão baixo e tão rápido que os artilheiros não conseguem rastreá-los entre os troncos. O AS-veterano dá a volta, faz outro ataque, esvazia o resto da munição de canhão num depósito de suprimentos. Prédios de madeira explodem. Caixas se partem.
Chamas se espalham instantaneamente. Ele sobe e ganha altitude. Não muito, apenas o suficiente para ver a devastação atrás dele. O comboio é o caos. Veículos em chamas, fumaça sufocando a estrada na floresta. Soldados americanos correndo em todas as direções. Não é um golpe decisivo. Não vai mudar a guerra. Mas por esse momento impossível, eles fizeram exatamente o que vieram fazer. E por alguns segundos fugidios, eles são vitoriosos. Então a realidade volta. O AS verifica o combustível. Crítico. Mal suficiente para uma linha reta até em casa. Se o motor aguentar, ele procura os outros caças. V3, talvez 4. Cadê o resto? Não tem ideia. Vira para oeste, ficando baixo, abraçando o terreno congelado. Atrás dele, um dos BF-109 não tem tanta sorte. P-47 americanos o seguiram até o alvo, esperando que completassem os ataques. Agora mergulham. O primeiro BF-109 nunca vê os Thunderbolts vindo. 8 metralhadoras calibre .50 acendem. O Messerschmitt se desintegra no ar. O piloto nunca tem chance. O segundo BF-109 tenta subir. Erro fatal. Um Thunderbolt o encontra de frente. Ambos disparam. A blindagem grossa do avião americano absorve os tiros. O caça alemão leve se despedaça numa explosão de chamas e metal rasgado. O AS veterano vê os destroços relampejarem abaixo dele. Ele empurra o acelerador além do vermelho. Corra. É tudo o que pode fazer agora. Correr e torcer para o combustível aguentar. Torcer para os danos aguentarem. Torcer para nenhum outro caça o alcançar. Um FW-190 atrás dele não tem essa sorte. Seu motor, já ferido, finalmente desiste. Vazamento de líquido de arrefecimento. Um cilindro superaquece. A hélice gira inútil no vento. O piloto tenta planar, procurando qualquer coisa plana. Encontra um campo, baixa o trem de pouso, toca o chão forte demais. O avião quica, derrapa e para com um estrondo. Destruído, mas inteiro. O piloto sai. Olha ao redor. Bélgica, bem dentro do território aliado. Ele corre para um bosque, chega a 50 metros antes de soldados americanos o cercarem. Mãos ao alto. A guerra acabou para ele, mas não para o AS veterano. Ele continua voando. Agulha de combustível no zero, motor tossindo, fuselagem tremendo. Ele não sabe quantos chegaram ao alvo. Não sabe quantos ainda estão no ar. Tudo o que sabe é isso. Eles acertaram o comboio, causaram dano real, completaram a missão. Por alguns segundos foram a Luftwaffe de novo, mas esses segundos custaram tudo, porque agora os caças aliados não estão mais dispersos, não estão mais procurando, estão caçando. E os pilotos alemães não têm combustível, não têm munição e nenhum caminho para casa exceto por um céu decidido a matá-los. E os pilotos alemães não têm combustível, não têm munição e nenhum caminho para casa exceto por um céu que parece comprometido em matá-los. O martelo cai rápido. 12 P-47 Thunderbolts mergulhando de cerca de 4.000 mm. Eles não estão aqui para disputar o controle do céu. Estão aqui para acabar com a luta de vez. Cada Thunderbolt carrega 8 metralhadoras calibre .50. Uma taxa de tiro combinada de mais de 3.000 tiros por minuto. Não precisam de manobras elegantes. Não precisam perseguir ou circular. Apenas apontam e disparam. A primeira vítima é um FW-190 mancando para casa com o motor morrendo. Seu piloto nunca vê o ataque se formando acima dele. O Thunderbolt líder dispara de 400 mm. Uma rajada limpa, calma. Um corte de cirurgião. Traçantes sobem pela fuselagem. O vidro do cockpit explode em 1000 cacos. O canopy é arrancado. O FW-190 vira de cabeça para baixo e cai como pedra. Nenhum fogo, nenhuma fumaça. Apenas uma máquina que deixa de ser máquina e vira destroço. O AS veterano vê os Thunderbolts descendo. Sabe que tem talvez 10 segundos. Sem munição, quase sem combustível. Controles mal funcionando. Ele faz a única coisa que resta. Mergulha direto para baixo, acelerador até o talo, forçando seu motor destruído a aguentar mais alguns segundos de agonia. Um Thunderbolt segue, mais pesado, mais rápido, projetado para vencer exatamente essa perseguição. O AS nivela a cerca de 200 metros. Suas asas gritam sob a tensão. Sua visão estreita para um túnel de céu cinzento e neve branca. O Thunderbolt nivela atrás dele, ainda lá. O AS chuta o leme, derrapando de lado, rola na outra direção.
Um movimento desesperado, mas compra um momento. O Thunderbolt dispara e erra. Dispara de novo, e dessa vez os tiros acertam. Balas atravessam a asa direita dele, atravessam o aileron, atravessam a célula de combustível. Fogo irrompe instantaneamente. Chamas laranja brilhantes rastejam para trás pela raiz da asa, se alimentando avidamente do combustível vazando. O As sabe exatamente o que vem depois. O fogo chega ao tanque. O tanque explode. Ele tem segundos. Puxa a liberação do canopy com força. Nada. O mecanismo está travado. Estilhaços devem ter retorcido a estrutura. Ele puxa de novo, mais forte. Ainda nada. O calor invade o cockpit. O ar fica grosso de fumaça. As chamas lambem seus pés. Ele bate o ombro contra o canopy. 1, 2 vezes. Na terceira, o canopy solta. Ele solta o cinto, força-se para cima contra o vento gelado. Ele pula e cai. Atrás dele, seu avião explode. Uma esfera rolante em chamas despencando para a terra. Ele puxa a cordinha. O paraquedas abre com um solavanco violento. Agora ele flutua, suspenso entre terra e céu, vendo a batalha aérea colapsar ao seu redor. Mais paraquedas florescem no horizonte. Pequenas flores brancas contra um campo de nuvens cinzentas. Alguns são de alemães, alguns de americanos. Aqui em cima já não importa mais. Abaixo, campos cobertos de neve se estendem até uma linha distante de casas e celeiros. O chão está subindo. Os motores acima estão se afastando, voando para longe dele, levando a guerra junto. Ele saiu da luta, vivo de alguma forma. 23 mortes confirmadas, 5 anos no cockpit, cruz de ferro de primeira classe. E é assim que termina. Não em fogo, não em vitória, mas flutuando em silêncio para território inimigo, esperando sua captura. Ele olha para cima uma última vez para o céu, em que passou metade de uma década lutando. Um solitário Bf-109 voa para oeste, deixando fumaça, motor mal aguentando. Ele não sabe se aquele piloto vai conseguir chegar em casa. Torce para que sim. Alguém deveria chegar em casa. Alguém deveria chegar em casa. Mas poucos chegam. De volta ao aeródromo, as equipes de terra ficam num silêncio pesado e gelado. Os alto-falantes da torre sibilam com nada além de estática. Nenhum chamado de aproximação, nenhum número de voo. Apenas o crepitar vazio e constante de uma rede de rádio que deveria estar cheia de vozes. Eles esperam desde as 8h da manhã. Agora é quase meio-dia. O comandante fica na beira da pista, mãos cruzadas atrás das costas, olhando para o céu a leste. Ele não está mais contando. Parou com isso há 1 hora. Os números ficaram insuportáveis. Um mecânico acende um cigarro. Suas mãos tremem tanto que deixa o fósforo cair 2 vezes. Outro senta num tambor vazio de combustível, cotovelos nos joelhos, cabeça baixa. Ninguém fala. Ninguém precisa. Todos entendem o que o silêncio significa. Então um grito corta o aeródromo. Avião entrando. Cabeças viram. Olhos se fixam no horizonte. Um único FW-190 manca em direção ao campo, deixando uma longa faixa preta de fumaça. Seu trem de pouso está preso pela metade. Uma roda estendida, a outra torta. A aproximação é rápida demais, inclinada demais, desesperada demais. O caça bate na pista com força, quica, depois bate de novo. O trem de pouso colapsa. Metal grita contra concreto, enquanto o avião derrapa de barriga, soltando faíscas por mais de 100 metros. Mecânicos correm para o destroço. Puxam o piloto para fora, inconsciente, sangrando, mãos queimadas até o osso. Ele está vivo, por pouco. Levam-no para a tenda médica sem dizer palavra. Um avião. 30 minutos depois, mais 2 rastejam do céu. Um Bf-109 com metade da cauda faltando pousa de lado. Raspa a pista e para com um rangido. O piloto sai sozinho, mancando, rosto vazio. Ele vai embora sem olhar para trás, como quem deixa um túmulo. 1 hora passa. Mais 3 aviões voltam. Depois 2, depois 1. Os mecânicos os contam conforme chegam, marcando cada máquina destruída num caderno que deveria listar vitórias, não sobreviventes. Às 14h, o contador para em 17. 17 aviões de 103. O comandante entra no seu escritório, fecha a porta e não sai mais pelo resto do dia. Ninguém bate. Ninguém quer ouvir o que ele poderia dizer. Na pista, os mecânicos se movem em silêncio entre os destroços que deveriam ser caças. Não falam. Não fazem contato visual.
Examinam os danos. Buracos de bala, painéis faltando, superfícies de controle rasgadas. Um FW-190 tem 87 furos na fuselagem e nas asas. O piloto, mal consciente, murmura que não tem ideia de como o avião ficou no ar. Outro caça volta sem canopy, sem rádio e com apenas um aileron funcionando. A equipe de terra olha para ele como se fosse um fantasma. Essas máquinas não são mais aviões, são sucata que de alguma forma se recusam a morrer. O piloto de 19 anos não está entre eles. Seu motor pegou fogo sobre a Bélgica. Ele saltou. Soldados americanos o encontraram num campo coberto de neve, desarmado, tremendo, mãos erguidas. Ele é prisioneiro agora. O mecânico que aprovou seu caça senta do lado de fora do hangar, costas contra a parede. Está lá há 3 horas olhando para o nada imóvel. Alguém lhe traz uma caneca de café de cevada. Ele a coloca ao lado sem tocar porque sabe a verdade. A verdade que todos sentem, mas ninguém ousa dizer em voz alta. Isso não foi uma missão, foi um abate. 103 homens decolaram aquela manhã. 17 voltaram. 86 não. Alguns estão mortos. Alguns são prisioneiros. Alguns estão vagando por território inimigo, tentando chegar às linhas amigas sem mapa, sem combustível e sem esperança. Nenhum deles está voltando para casa. O sol finalmente desce atrás da linha das árvores. O aeródromo fica escuro. Motores param, ferramentas silenciam, sombras se esticam sobre aviões quebrados. E no silêncio, cada homem naquele campo entende a mesma coisa. A Luftwaffe acabou de voar seu último ataque de verdade. A Luftwaffe acabou de voar seu último ataque de verdade. Não oficialmente, não em nenhum relatório ou memorando de quartel-general. No papel, caças alemães continuariam a decolar. Patrulhas esparsas, interceptações frenéticas, decolagens de última hora contra o fluxo interminável de bombardeiros aliados. Mas nunca mais algo assim. Nunca mais um ataque coordenado de mais de 100 aviões. Porque depois do 1º dia de janeiro de 1945, não havia mais nada para coordenar. O combustível acabou, os pilotos treinados acabaram, os aviões acabaram, e a vontade de fingir que a Luftwaffe ainda existia estava desaparecendo a cada hora que passava. Nas semanas seguintes, os sobreviventes foram espalhados por uma frente em colapso. Alguns foram redesignados como infantaria, receberam fuzis que mal sabiam carregar, quanto mais disparar sob pressão. Alguns foram mandados para o leste, jogados em batalhas ainda mais sem esperança que os céus sobre Liege. Alguns continuaram voando missões curtas, pequenos golpes numa guerra já perdida, até seus motores falharem ou sua sorte finalmente acabar. O ex-veterano passou o resto da guerra num campo de prisioneiros na Inglaterra. Sobreviveu, voltou para casa em 1946 e nunca mais sentou num cockpit. O piloto substituto de 19 anos foi interrogado, transferido para um campo na França e solto em 1947. Nunca falou sobre aquela manhã, nem para a família, nem para os filhos, nem para ninguém. E o mecânico ficou no aeródromo até as tropas aliadas chegarem. Viu-os andar lentamente pelo hangar destruído, fotografando destroços, tocando metal retorcido, examinando máquinas que não tinham mais direito de voar. Um oficial americano perguntou quantos aviões restavam. Ele simplesmente apontou para os 17 caças destruídos na pista. Essa foi toda a resposta. Mais tarde, historiadores dariam um nome à missão: Operação Bodenplatte. A placa de base, um ataque maciço de última hora da Luftwaffe contra múltiplos aeródromos aliados no dia de Ano Novo de 1945. Algumas unidades conseguiram sucesso local, pegando esquadrões no chão e destruindo dezenas de aviões estacionados, mas o custo foi catastrófico. A Luftwaffe perdeu mais de 300 pilotos num único dia. Os últimos pilotos com experiência real de combate. Os últimos homens que não podiam ser substituídos. E para quê? Algumas dezenas de aviões inimigos destruídos. Algumas horas de confusão. Nada que mudasse o curso da guerra. Nada que atrasasse o avanço aliado por mais de um momento. A unidade que voou em direção a Liege, aquela que você acompanhou por essa história, foi uma das mais atingidas. 103 caças deixaram o chão. 17 voltaram. Os outros ainda estão lá fora em algum lugar,
espalhados por florestas belgas, enterrados em campos alemães, exibidos em museus ou reduzidos a fragmentos sob o solo. Mas o verdadeiro destroço não é metal. São os homens que pilotaram aquelas máquinas. Os homens que entraram em cockpits segurados por arame e esperança. Os homens que entenderam que estavam voando para uma armadilha e fizeram mesmo assim. Não porque esperavam vitória, não porque acreditavam nas promessas do Reich, mas porque uma ordem foi dada e eles ainda eram soldados. E soldados seguem ordens mesmo quando essas ordens levam direto para a morte. Então lembre-se disso. 110 caças subiram para o céu de inverno naquela manhã. Apenas 17 voltaram. O resto permanece naquele céu congelado, espalhados em pedaços, perdidos na neve ou lembrados apenas em relatórios desbotados. O último suspiro de uma força aérea que um dia acreditou que poderia conquistar o céu.